Fala galera, beleza? Esperar aqui eu rodar, cadê o homem? A gente vai fazer uma live hoje sobre mandado de segurança. E o nosso super convidado, Rudar Figueiredo, promotor de justiça na Bahia. Cadê esse homem? Meu Deus, cadê esse homem? O Giselda quer participar da live sobre mandado de segurança. Quer? Manda aí que eu te adiciono aqui. Vamos ser nós três então. Cadê o Rudar, meu Deus? Deixa eu ver se esse homem. Rudar, cadê você, meu rei? Cadê ele aqui? Mandar um zap pra ele aqui. Já temos duas solicitações aqui para participar. Vou botar na live, hein? Cadê, meu Deus? Fala, galera. Tô tentando localizar o nosso convidado aqui. Vou rodar. Mas o bicho não entrou ainda na live. Aguenta aí que vai ser bacana essa aula. Só um minuto. A Jane pediu pra participar da live também. Vai, Jane? Meu Deus, cadê esse homem? Bom, se ele não entrar, a gente vai fazer a live de qualquer jeito. A gente vai sozinho. Cadê esse homem aqui, meu Deus? Aguenta aí, galera. Aguenta aí. Não saiam, aguentem firme. Aulinha hoje. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre processo coletivo, dar uma introduçãozinha para vocês, bacana. Vocês vão ver depois mandado de segurança, mandado de segurança coletivo. Aguenta a mão aí. Eu vou dar, meu Deus. Aí. Cheguei, mestre. vou, botar, vou botar a galera aqui que quer participar da live. Meu Deus, cadê esse homem, cara? Boa noite, Esther. Minha companheira aí tá em todas. Paulinha. Paulinha, cadê o Rudá, Paulinha? O cara não apareceu até agora, hein? Farley. Farley, entra na live aí, Farley. Vamos falar sobre mandado de segurança. Vamos que vamos. Galera, eu vou começar aqui, daqui a pouco o homem entra. Então vamos. Mandei pra ele aqui no zap. Ele deve estar. Renata. Aí. Bom, mais um minuto. E eu vou começar a aula, galera. Quem tá aqui vai assistir. Lei 12.016 de 2009. Goiânia. Fernandes, meu parceiro. Bom, 21 e 5.
é isso. É o seguinte, galera, vou começar aqui, vou dar entrando aqui, ele já embarca. É o seguinte, a gente vai falar sobre mandado de segurança hoje. Uma aula de verdade. Acho que a galera está um pouco cansada essa questão aí de só falar de concurso público, vou falar de conteúdo. É o seguinte, vou fazer essa pequena introdução sobre os direitos coletivos e eu começo falando das 3 fases que o Brasil teve no direito coletivo, que é a primeira fase do individualismo, isso aconteceu até 1934, com a Constituição de 1934, e ali via-se o processo, o judiciário e qualquer tipo de judicialização de questões de forma absolutamente individual. Não se pensava no processo coletivo. Aí depois de 34, essa Constituição ela previu 2 ações importantíssimas: a ação popular e a ACP, Ação Civil Pública. Mas ela estabelecia um rol taxativo. Aqui, a galera pedindo para participar, mas não é o Rudá. O Rudá deve ter tido algum problema, cara. Eu vou tocar a aula aqui. Então, ela estabelecia um rol taxativo dessas ações coletivas. Ou seja, de 1934 até 1981, a gente não viveu nada de extraordinário até o estabelecimento da Política Nacional do Meio Ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente, que foi estabelecida através da Lei 6938 de 1981, ela previu pela primeira vez a ACP com titularidade do Ministério Público. Então, observem, o Ministério Público, que ainda era um órgão não consagrado como foi na Constituição de 88, ele simplesmente foi considerado titular da ação civil pública para fins de ajuizar uma ação que tutelasse o meio ambiente. Então, foi um marco, por isso que foi extremamente importante. Depois disso, aí sim, veio a Constituição de 1988, que a gente fala que houve uma tutela jurídica integral dos direitos coletivos, houve uma preocupação de fato com os direitos coletivos. E a gente chama isso, a minha aula geralmente é voltada para concurso público também, galera. Então, se você atua na área jurídica, é importante, é lógico, é mandado de segurança, mas é também importante alguns termos que eu vou usar aqui, porque isso é cobrado em prova. E essa tutela jurídica integral é também chamada de holística. Então, ela é a mais abrangente possível. E após a Constituição de 88, o outro marco foi o CDC, Código de Defesa do Consumidor, que foi 2 anos depois, em 90, né? Aí sim foi um grande marco chamado microsistema do processo coletivo. Microsistema do processo coletivo. Beleza, então são importantes essas 3 fases, vocês terem essa noção. Outro fato importantíssimo, que é muito recorrente em prova, são as chamadas ondas renovatórias no processo civil. Então, é lógico que o processo coletivo está intimamente ligado ao processo civil e a gente tem 2 expoentes que escreveram sobre o assunto, responsáveis por essas chamadas ondas renovatórias, que é o Mauro Capelletti e o Brian Gart. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas Brian Gart. Eles organizaram um estudo sobre instrumentos utilizados em vários países na busca da efetividade da tutela jurisdicional, principalmente coletiva. Então, 3 ondas renovatórias. A primeira delas, chamada primeira onda, preocupou-se em dar uma justiça acessível àquelas pessoas hipossuficientes. Eu digo hipossuficientes em termos financeiros. Então, era o acesso gratuito à justiça. Então, você imagine, isso aconteceu, essa onda renovatória, essa preocupação, em 1965, cara. É uma coisa relativamente recente. E a segunda onda renovatória, aí sim, observem que faz um link aqui com a nossa aula, que é justamente a tutela dos direitos coletivos. É preocupação em coletivizar essas ações a fim de abranger
maior número de pessoas e desafogar o judiciário, né, que é cada vez mais assoberbado. E, por fim, a terceira onda renovatória. Aí eu costumava, né, e até hoje, quando faço algum tipo de aula, algum tipo de explanação, eu coloco palavras-chave e tópicos, porque é mais fácil de memorizar. Memorizar não, decorar mesmo, né? Então, essa terceira onda, eu sempre memorizei, decorei ela como a introdução da efetividade no processo e a celeridade processual. Então são duas palavras-chave aí para você entender essa terceira onda renovatória no processo civil, que é a efetividade e a celeridade processual. Beleza? Então, seguindo aqui. Então, eu vou fazer uma breve introdução sobre o direito coletivo, porque eu vou falar um pouquinho de mandado de segurança coletivo também. Vocês precisam entender todo esse contexto. É lógico que a gente está falando vai falar de mandado de segurança, que é um remédio. Ó, o bicho tô botando ele aqui. Aí, chegou, o homem chegou. Olá, boa noite. Fala, Rudá. Como é que tá, meu Bem, irmão? Beleza, cara? estamos aqui, né? 9 horas de domingo, falando Isso sobre aí, segurança. A vida hoje é na isso aí. frente, o tema hoje é Maravilha. técnico, não será um dia de piadinha. Só às vezes. Pois é isso aí, cara. Eu acho que o mais bacana aí do teu perfil é justamente isso, cara. Eu me divirto com essas suas respostas aí. A galera gosta dessa descontração, né, cara? Inclusive eu gosto também. Mas como você É, falou, hoje o tema é técnico, né, cara? Vamos falar um pouquinho de mandado de segurança. Eu já iniciei aqui a falar um pouquinho do processo coletivo, essa introdução, e mas a gente faz uma pausa aqui para te agradecer o convite que eu fiz, né, domingo à noite. E é isso, cara. Vamos, a galera já te conhece, né? Não se dispensa apresentações. aí, meu nome é Rudá, eu sou promotor de justiça na Bahia e fui convidado aí pelo glorioso Diego para que falássemos sobre mandado de segurança. A gente fez uma divisão aí e espero que vocês gostem. É isso aí. Eu te peço perdão, eu comecei a falar aqui um Que é pouquinho isso? sobre a parte introdutória e eu ia iniciar justamente aqui os princípios do processo coletivo. Então, só para a galera entender, só para contextualizar a galera que entrou aí agora, eu vou fazer essa pequena introdução porque eu considero importante, apesar do mandado de segurança em si, é um remédio constitucional, não é exatamente previsto com uma ação, né, um remédio constitucional, mas a gente vai falar um pouquinho sobre mandado de segurança coletiva, então é bacana fazer essa introduçãozinha aqui. E eu parei aqui, ó, justamente nos princípios do processo coletivo. Então, primeiro princípio que eu vou falar para a galera, ó, indisponibilidade mitigada ou disponibilidade motivada. Então, é possível dispor, inclusive hoje em dia, a grande tônica é a justiça negociada, né? A gente até na possibilidade, até na área criminal, a gente fazer o NPP, já existia antes esse acordo na área civil, e agora também foi regulamentado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, cada vez mais se faz isso para tentar se desafogar o judiciário aí e resolver essas pendengas jurídicas de forma mais célere. Interesse jurisdicional no conhecimento do mérito. O que é isso, galera? Então, quando a gente fala de direito de processo coletivo, o juiz ele deve flexibilizar a admissibilidade aí para admitir a ação em si, para se analisar o mérito. Então, pretende-se analisar o mérito flexibilizando os requisitos de admissibilidade. Então, isso é um dos princípios que regem aí o processo coletivo. Próximo, indisponibilidade ou obrigatoriedade da execução coletiva. Então, uma vez que se chega a uma sentença de mérito e que vá se executar, aí sim é obrigatório, porque o Ministério Público, que em regra é o titular das ações coletivas ali, em regra, não é o único, mas em regra, ele não pode dispor daquilo que não é dele, né? Se em tese seria público aquele interesse ali, então seria
na hora da execução em si, há uma obrigatoriedade nessa execução. Próximo, máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva. Então, tenta se extrair o máximo daquela sentença de mérito para beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Então, essa é a ideia aí, principal da tutela coletiva. Eu vou falando aqui, mas se tu quiser me interromper, tu fica à vontade, viu, cara? Só tô fazendo essa introduçãozinha aí. Tô aprendendo aqui um pouco. É bom. Próximo princípio. Máxima efetividade do processo coletivo ou ativismo judicial. Então, galera, muita gente torce um pouco o nariz aí na hora que a gente fala de ativismo judicial, né? Porque é o próprio juiz tendo uma postura mais proativa. Mas nesse caso aqui é justificável, porque dá-se poderes instrutórios mais acentuados ao juiz. Por quê? Porque se quer chegar a uma sentença de mérito. Esse é o principal objetivo aí desse princípio. Próximo, máxima prioridade na tutela jurisdicional coletiva. Hoje em dia é até meio complicado falar isso, né? Porque existem vários processos que deveriam ter prioridade, relativos à violência doméstica, idoso, vários outros, né? Mas esse aqui, na tutela coletiva, também se teria essa prioridade aí. Atipicidade do processo coletivo ou não taxatividade. O que é isso, galera? Então, em tese, qualquer processo pode ser coletivizado. Lembrando que a ideia é sempre você atingir o maior número de pessoas possíveis para que essas pessoas não judicializem de forma cada uma individual, né? Para desafogar mesmo o judiciário, essa seria a ideia. Integratividade do microsistema processual coletivo. Então, são várias leis, a gente pode citar o CDC, o ECA, a própria Lei de Ação Civil Pública, a Lei de Ação Popular, que formam o chamado microsistema do processo coletivo. Então, são os princípios aí basilares do processo coletivo, só para a galera ter uma noção aí. A ideia, né, Ruda, é dar uma aprofundada nessa aula, né? Não é deixar um bate-papo raso, não, né? Vamos tentar dar uma aprofundada para a galera de verdade. Eu acho que a galera carece disso. Sim, e é um tema que é muito caro às provas de MP e vem sendo cada vez mais cobrado na magistratura também. É um tema do momento, no processo coletivo. É isso aí. É uma ideia que, para o pessoal, eu acho que a apresentação está muito boa, o pessoal se captar um dado que foi passado repetidamente, vai ver a lógica dos princípios do processo coletivo. Todos esses princípios estão ligados efetivamente às ondas que proporcionaram o surgimento do processo coletivo. O processo coletivo surge para exercer uma determinada função. Tem um viés até utilitarista, então ele é construído em torno das finalidades a que ele se propõe. Então a gente observa o princípio da máxima efetividade do ativismo judicial, ele está ligado a essa finalidade. Então, o pessoal que tem algumas dificuldades, às vezes, em fixar algumas coisas, pode ir entendendo a lógica dos princípios. Esse é um tema que não se submete ao que nós chamamos, ou melhor, no qual não há o que nós chamamos muitas informações arbitrárias, que são construções feitas pelo legislador e que não se submetem a uma determinada lógica. Então, há uma ligação entre a introdução e os elementos que são construídos posteriormente no âmbito do próprio procedimento, das alternativas que se tem. Então, quando você tem, inclusive, a alternativa da assunção do Ministério Público, do polo ativo, de uma demanda coletiva, como no caso da ação popular, que a priori, inclusive, de acordo com o que se entende majoritariamente, não pode ser proposta pelo próprio Ministério Público, isso está submetido a essa lógica. É entender essa ligação entre o início, o meio e o fim do assunto que faz com que ele se torne mais familiar, com que sejam formadas mais conexões na memória de vocês. Isso aí. Maravilha. Bacana, cara. Bacana. Fazer essa live contigo é bacana.
que a gente, com a cabeça de MP, pensando cabeça de MP, eu vou raciocinando aqui, dando princípios e tal, e você dá essa complementada, aprofundada, verticalizada aí no tema. Bacana. Bom, vou passar para o próximo aqui, passamos pelos princípios, vamos falar um pouquinho do objeto do processo coletivo. Então a gente tem os direitos difusos, os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos. Então a galera tem que decorar isso aqui que eu vou falar agora, não tem jeito. São questões basilares aí nas provas do MP, né? Então, direitos difusos. O sujeito ele é indeterminável, o objeto é indivisível e a origem em uma circunstância de fato. Então, direitos difusos. Sujeito indeterminável, objeto indivisível, origem em uma circunstância de fato. Direitos coletivos. O sujeito ele é determinável, uma classe, categoria ou grupo. Aí a gente pode citar aí como exemplo, de repente, um sindicato, uma categoria profissional. Fica fácil da galera lembrar. O objeto ele é indivisível, porque atingiria toda aquela coletividade ali. E origem em uma relação jurídica base. Exemplo, para a galera entender. Uma lei, essa relação jurídica estaria prevista na lei ou num contrato. E, por fim, direitos individuais homogêneos. O sujeito ele é determinável, o objeto é divisível e a origem é comum. Só para a galera entender, eu gosto sempre de dar exemplo. Imaginem que ocorra um acidente aéreo e aquelas pessoas, aqueles familiares ali dos falecidos, eles poderiam ser exemplos desses direitos individuais homogêneos. Então, é possível que o objeto ele seja divisível, que haja indenizações diferentes para cada tipo de pessoa, a depender se ele era rimo de família ou não, por exemplo, e tal. Mas a origem do problema foi um acidente aéreo, a origem é comum. Só para vocês contextualizarem aí. Então, esse seria o objeto do processo coletivo. Próximo item aqui, que a gente pode falar sobre a competência. A quem compete julgar essas ações coletivas? A gente tem que analisar aí o artigo 93 do CDC. Ele nos dá o norte nessa questão aí da competência. Então, vai depender da extensão do dano. É o que o CDC fala. Se o dano for local, a competência do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano. Pode ser uma comarcazinha pequenininha no interior aí da Bahia ou de Goiás, não importa. Então, dano de âmbito regional, que atingem 2 estados da federação. Competência da capital de um dos estados, e essa competência é firmada pela prevenção. Eu já vou falar aqui da prevenção, aguarde. E, por último, um dano de âmbito nacional, 3 ou mais estados. A competência é da capital federal ou de um dos estados, também firmada pela prevenção. E o que entende-se por prevenção aí no processo coletivo? Aí a gente tem que, lembra que eu falei do microsistema, a gente tem que ver várias leis, observar várias leis que fazem parte desse microsistema. Aí a gente vai na Lei de Ação Popular, artigo 5º, parágrafo 3º. Nas ações coletivas é prevento o juízo em que é proposta a primeira demanda. Então, houve a propositura da primeira demanda, aquele juízo ali se tornou prevento. E, só para finalizar essa questão da competência, a gente tem que lembrar a súmula 489 do STJ. Então, galera que está estudando para concurso tem que se ligar muito em súmula, né? Cobram demais súmula. Então, reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça Estadual. É uma regrinha básica, né? Serve também para outros tipos de ações, não só as coletivas. Se houver continência entre ações na esfera federal ou estadual, a federal atrai, né? Então, isso aí a galera tem que observar. Efeitos dos recursos nas ações coletivas. Na ação popular, qual é a previsão que a gente tem? Sentença de procedência, ocorre o duplo efeito. Então, se houver apelação, a apelação ela vai com um efeito suspensivo. Então, além do efeito devolutivo, que devolve a matéria para ser reanalisada pelo tribunal, também ocorre o efeito suspensivo. Isso tem previsão expressa na Lei de Ação Popular. Lei de Ação Civil Pública. Qual é a regra? Apenas o efeito devolutivo.
Então, não há, em regra, o efeito suspensivo. Então, mas fica facultado ao juiz apenas se houver probabilidade de ocorrência de dano de difícil reparação e etc. Então, aí sim poderia se dar o efeito suspensivo, mas a regra, apenas o efeito devolutivo. E no mandado de segurança, finalmente, o tema da nossa aula, entramos aí pela primeira vez para falar, a sentença que concede ou nega o mandado de segurança caberá apelação somente no efeito devolutivo. Mas, contudo, a jurisprudência ela entende que nada impede que seja aplicado o artigo 1019, inciso 1 do CPC, que por meio de agravo é possível se almejar, se atingir, se conseguir aí esse efeito suspensivo. Então, o artigo 1019, inciso 1 do CPC, é possível se conseguir também o efeito suspensivo nos recursos, né, do mandado de segurança. Beleza? Então, questão aí do recursal, né? Recurso, os efeitos dos recursos. Último itemzinho aqui para a gente entrar efetivamente no mandado de segurança. Eu vou passar a bola para o Rudá. Pode ficar tranquilo, ele vai falar, ele tem uma oratória aí maravilhosa, ele vai falar, fiquem tranquilos. Coisa julgada nas ações coletivas. O que vocês precisam saber? Fará coisa julgada erga omnes, ou seja, feito para todos, quando se está diante de um direito difuso, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. Então, a regra nos direitos difusos é que é um efeito erga omnes, exceto se for julgado improcedente por insuficiência de provas. Segundo, efeito ultra partes, apenas as partes que fizeram, que estavam no polo das demandas. Os direitos coletivos, limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo se também por improcedência, por insuficiência de provas. Tá bom? E, por fim, erga omnes no individual homogêneo, apenas se procedente o pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. Então, erga omnes também para os individuais homogêneos, apenas se procedente o pedido. Por que isso? Porque, caso seja improcedente, é possível que a pessoa ajuize uma ação lá de forma individual, procure seu direito e tal. Ela não vai ser atingida por aquela ação coletiva. Beleza? Transporte in utilibus da coisa julgada. Isso aí é questãozinha clássica do Ministério Público, né, Rudá? Então, em caso de procedência do pedido, quanto ao direito coletivo ou individual homogêneo, os efeitos benéficos atingem os particulares que não ajuizaram a ação individual ou requereram a suspensão dessa. Então, transporte útil. Lembra que sempre a gente dá a máxima efetividade nas sentenças de mérito do processo coletivo? Isso aqui é justamente a consagração disso. Tá bom? Galera, vou passar a bola agora para o Rudá. Fiz essa introdução, já passando quase meia hora. Eu tive que ser um pouquinho mais veloz, mas eu vou disponibilizar para a galera aí um materialzinho bem bacana sobre essa aula de hoje. Aí fica até mais fácil de vocês acompanharem. Manda aí, Rudá, fala aí um pouquinho agora sobre efetivamente o mandado de segurança. Eu vou iniciar agora o tratamento da temática do mandado de segurança. No recorte que nós fizemos para apresentar para vocês hoje, nesse domingão, em que daqui a pouco vai passar o Big Brother, houve uma introdução que toca um tema que é muito caro, como eu dizia no início, as provas de Ministério Público, vem sendo cada vez mais cobrado nas provas de magistratura, também é muito caro as provas de Defensoria Pública, e sobre o qual pesam muitas dúvidas. Eu sugiro que vocês, após nos assistirem ao vivo, repitam a aula, assistam novamente e anotem, porque anotando esses aspectos que foram tratados e analisando a temática em conjunto com a leitura da legislação, em conjunto com a leitura da jurisprudência sobre a matéria, vocês vão ter um material bem completo sobre direito coletivo e sobre mandado de segurança. Pois bem, o mandado de segurança, a gente pode dizer que o mandado de segurança é uma ação considerada ação
no sentido lato, e não como o exercício do direito de acionar o judiciário para ter um provimento jurisdicional sobre uma determinada matéria. O mandado de segurança, no sentido mais técnico, é uma espécie de demanda. É uma demanda na qual, por via de um mandamento constitucional, é veiculada uma pretensão específica, uma espécie de pedido específico. O mandado de segurança foi criado no Brasil a partir da doutrina brasileira do habeas corpus e foi paulatinamente incorporado na Constituição Federal. Ele foi previsto na Constituição Federal de 1934, posteriormente extirpado da Constituição de 37 e retornou na nossa Constituição de 88. Então é importante começar a analisar não apenas o mandado de segurança, anotem isso. Todas as vezes que vocês forem analisar um instituto do direito, uma espécie de ação, mais uma vez lembrando que a ação é o direito de requerer do judiciário um provimento jurisdicional, a análise de uma determinada matéria, no sentido técnico, isso é ação. No sentido lato, no sentido comum, ação pode ser sinônimo de pretensão de demanda. Mas retomando, todas as vezes que vocês analisarem uma determinada ação, um determinado instituto do direito, é importante que vocês comecem a analisá-lo a partir do dispositivo contido no ordenamento que o prevê. No caso de mandado de segurança, vocês precisam examinar o artigo 5º, inciso 69 e o artigo 5º, inciso 70. No artigo 5º, inciso 69, vocês vão ver que o mandado de segurança é uma ação residual. Por que residual? Existem, basicamente, 3 ações mandamentais na Constituição Federal. Habeas corpus, por via da qual é possível obter a tutela do direito à liberdade. O habeas data, por via do qual é possível tutelar o acesso a informações. Eu dizia que eram 3, mas faltou mencionar o mandado de injunção, por via do qual é possível requerer a regulamentação de um direito fundamental não regulamentado, e o mandado de segurança. O mandado de segurança serve à tutela de todos os direitos que não são tutelados pelas demais ações mandamentais, e a Constituição faz referência, no seu artigo 5º, inciso 49, exatamente que será concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público. Então, o mandado de segurança pode ser descrito também como uma garantia fundamental, porque ele serve para que nós obtenhamos a proteção de nossos direitos em face da intervenção do Estado. Por isso é uma garantia. Garantia fundamental pode ser descrita como um mecanismo que serve à tutela de direitos fundamentais. Embora a Constituição não faça efetivamente referência ao mandado de segurança como um mecanismo que sirva, vale dizer, tão somente à tutela de direitos fundamentais. Certo, pessoal? Fala-se em direito líquido e certo. Na sequência, no inciso 70, há a regulamentação do mandado de segurança coletivo. E o link entre o tema de mandado de segurança e a introdução que foi feita pelo Diego é exatamente entre o mandado de segurança coletivo e a sua inserção no chamado microsistema processual coletivo. Se entende majoritariamente que todos os mecanismos processuais ligados ao processo coletivo compõem um microsistema. É por isso que há uma interseção interpretativa entre a análise da Lei de Ação Popular, a Lei de Ação Civil Pública. É por isso que os dispositivos do CDC que versam acerca da eficácia da coisa julgada nas ações coletivas se aplicam a todo o microsistema processual coletivo. O artigo 5º, inciso 70, trata
dos legitimados à impetração do mandado de segurança coletivo. E aí vale anotar, todas as vezes que vocês se referirem a ações mandamentais, o verbo correto para designar o ajuizamento dessas ações é o impetrar. Não se pode usar impetrar para recursos. Mas mudar, isso não é um purismo técnico. Vejam, vocês vão fazer concursos. Ninguém está interessado no que vocês pensam. Vocês precisam usar termos. Eu falo essas coisas sérias, mas isso é sério. Ninguém quer saber o que você pensa. Nem o que eu penso. A gente passa para vocês o bizu, a dica, para que vocês tenham o desempenho necessário para aprovação. No dia que vocês fizerem parte das bancas, aí vocês dizem que é purismo, que não precisa, que pode usar outra palavra. Mas até então, o verbo é o impetrar. E o artigo 5º, inciso 70, não trata do objeto do mandado de segurança coletiva ou de outros pormenores. Então, há uma regra que trata do objeto do mandado de segurança no artigo 5º, inciso 69, e uma regra que trata dos legitimados para o MS coletivo no artigo 5º, inciso 70. Isso significa que, por lógica, o objeto do mandado de segurança coletivo é o mesmo objeto do mandado de segurança individual. Porque uma norma infraconstitucional não poderia subverter a norma constitucional. E aí nós vamos ver a construção, efetivamente, do mandado de segurança coletivo na lei de mandado de segurança. Vale dizer, para que não fique em branco, os legitimados são partido político com representação no Congresso Nacional. Então precisa ter alguém lá, um deputado. Não basta criar um partido político. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. E o Ministério Público... Rudá, só fazer uma intervençãozinha rápida. A Lei 12.016 de 2009, ela não previu, cara, o mandado de segurança coletivo. A importância do que você acabou de falar do microsistema, a gente entender toda a lógica do mandado de segurança individual, do coletivo, e quando está se falando do coletivo, do microsistema que ele está inserido aí, porque tem que se fazer uma análise todo sistêmica, né, para poder se ajuizar essa ação, impetrar, melhor dizendo, impetrar, né? Ajuizar também cabe, porque é o gênero, né? Mas porque algumas pessoas botam interpor, opor, que são mais específicos, né? Às vezes parece besta isso, mas é um erro que eu vejo acontecer muito. E aí eu sempre esclareço para o pessoal, esse purismo não importa para mim, eu não estou nem aí. Importa para a prova, né? Às vezes o concurseiro ele quer mudar o mundo antes de passar no concurso. Depois que você passa e vai para a banca examinadora, aí você mexe. Então, pessoal, feita essa análise dos dispositivos constitucionais, a gente vai... Olha como essa caminhada é ligada a um tema que muitas vezes é subestimado, que é o da teoria geral do direito. Todas as vezes que vocês estiverem diante de um instituto, uma ação, enfim, e em relação a esse instituto existe um dispositivo constitucional, a análise dele começa pelo dispositivo constitucional, porque é a partir dali que ele precisa ser construído. Qualquer coisa que fuja daquilo representará uma violação ao texto constitucional. E aí você começa a pensar o direito como um jurista. Pensar o direito de uma forma sistemática. Eros Grau tem uma passagem que eu gosto de aqui em relação à qual eu gosto de fazer muita referência, que é a seguinte: o direito não pode ser interpretado em tiras. Os aspectos gerais do mandado de segurança. A gente vai tratar aqui de alguns excertos, alguns aspectos que foram cobrados em prova, algumas súmulas, que convém que vocês tenham anotados, que vocês, numa revisão rápida, tenham fácil acesso a essas informações. Um primeiro aspecto está ligado já ao procedimento do mandado de segurança. O procedimento do mandado de segurança se assemelha ao procedimento das demais ações mandamentais. São procedimentos em que não há instrução. Por que não há instrução? Vocês lembram que eu falei que a segurança serve à tutela de direito líquido e certo? O que é direito líquido e certo? A definição mais objetiva, mais clara de direito líquido e certo é exatamente o direito que é comprovado documentalmente, sobre o qual não pesa
dúvida que demandariam a instrução. Então, quando você impetra o mandado de segurança, se ele não for veiculado com prova documental do direito alegado, é hipótese de não conhecimento, inclusive, do mérito do mandado de segurança. O juiz diz, não tem prova, não analisa o mérito. Ele não diz, como diria numa ação ordinária, não há provas, logo a parte não tem razão. Percebam a diferença. Por conta disso, é possível afirmar que não se aplica no âmbito do mandado de segurança, isso já foi cobrado em prova CESP, não se aplica ao mandado de segurança o princípio da identidade física do juiz. Porque a prova não é produzida diante do juiz. Maravilha, é isso aí. Fundamental a ser tratado é o prazo decadencial. O mandado de segurança, vale dizer, ampara um direito atual. Se a parte quiser, por exemplo, numa demanda que envolva a readequação de um vínculo com a administração pública, o sujeito é um servidor e entende que por anos exerceu, que houve um desvio de função e que por isso ele deveria receber mais. Ele pode, por via do mandado de segurança, até passar a receber mais a partir dali, mas ele não pode buscar um direito anterior. Por isso surge, vejam a lógica, um prazo decadencial. Um prazo decadencial a fim de que o indivíduo busque a tutela do direito líquido e certo. Esse prazo está descrito no artigo 23 da Lei 12.016 de 2009. É um prazo de 120 dias. Não é de 4 meses. É de 120 dias. Há pessoas que contam o prazo do mandado decadencial do mandado de segurança errado, porque o computam como se fosse 4 meses. Então, muita atenção com isso. Não precisa nem dizer que isso aí, prazo, tem que saber de cor, né, cara? Para se o cara vai fazer prova. E se você advoga, você está me assistindo, eu advogo. Como é que eu faço? Impede em 100, irmão. Se você não sabe contar prazo, conte logo 20 dias a menos. Porque se você faz com prazo menos, aí você não erra. Impetrar o mandado de segurança no último dia do prazo é para quem tem farinha no saco. Se você duvida da quantidade de farinha, você calcula, não vou dizer 100 não, bota 110. Tá bom? Súmulas aqui sobre o mandado de segurança. Súmula é algo que sempre cai em prova. Sempre cai em prova. Então, quando a gente fala aspectos gerais, há uma concatenação do assunto. A gente traz a inserção na Constituição Federal, depois alguns excertos que são sempre cobrados, e aí vocês anotam, e depois a gente vai entender o procedimento do mandado de segurança até chegar no mandado de segurança coletivo e demais pontos ligados a esta ação mandamental. Súmula 430 do STF. O pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Vejam, eu dizia que um sujeito pode impetrar o mandado de segurança para obter um vencimento maior diante de um desvio de função. Claro, a partir do mandado de segurança, não o período anterior. Suponhamos que ele faça esse requerimento administrativamente. Ele pede, junto ao próprio órgão de que ele faz parte, ou o poder de que ele integra, né? Vamos pensar que o sujeito é um servidor da Universidade Federal da Bahia. Foi o lugar onde eu fiz a graduação. Ele pode fazer um pedido junto à administração pública. A administração pública pode negar. A partir do momento que a administração pública nega, há uma possível violação ao direito líquido e certo dele. Por quê? Porque há um enriquecimento sem causa da administração. O desvio de função pode implicar em um vencimento maior para o sujeito, porque a administração está enriquecendo ilicitamente pelo trabalho exercido por essa pessoa. E aí suponhamos que ele ainda faça um pedido de reconsideração da denegação dessa pretensão. Esse pedido de reconsideração não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Aí vejam,
levou 120 dias para julgar esse pedido de reconsideração. Eu sou advogado, o que é que eu faço? Impetro mandado de segurança. Por quê? Porque não interrompeu o prazo para o MS. Seu prazo está correndo a partir da violação do direito líquido e certo. Súmula 625, controvérsia sobre matéria de direito, não impede concessão de mandado de segurança. Vejam, o mandado de segurança pode discutir o direito. E a controvérsia sobre o direito, na verdade, é o que há de mais comum na prática jurídica. É até da essência do contencioso. Não é uma ciência exata, né, cara? É diferente. Exato. O próprio Kelsen, que muitas pessoas confundem como alguém que seria um exegeta da Idade Média, dizia que a norma é uma moldura na qual cabem várias interpretações e que, por isso, a decisão do juiz é um ato de vontade. O juiz pode escolher quaisquer daquelas interpretações contidas na moldura. Isso é a gênese, inclusive, da interpretação conforme a Constituição. O STF vai dizer, ó, dentro dessa moldura aí tem várias interpretações, mas as que cabem de acordo com o texto constitucional são as seguintes. Mas aí, voltando para a controvérsia sobre matéria de direito e a súmula 625, a controvérsia sobre o direito não impede a concessão de mandado de segurança. O que é que a súmula quer dizer? Vejam, a controvérsia que não cabe no mandado de segurança é a controvérsia fática. O fato precisa estar comprovado. O direito, quem decide, é o judiciário. Isso aí. Na verdade, a súmula diz algo que é até um tanto quanto óbvio. Mas sabe que não é, Rudá, sabe por quê? Eu faço uma intervenção rapidinha aqui, cara. Muitas vezes as pessoas ficam na dúvida se ajuizam ou impetram um mandado de segurança ou ajuizam uma ação ordinária com pedido de liminar. Cara, se você vai discutir alguma coisa, produzir prova sobre o fato, você tem que ajuizar a ação ordinária. Agora, se o fato ele já está provado, aí vai discutir o direito, aí sim, aí cabe o mandado de segurança. A pessoa tem que saber essa diferença, né? A gênese dessa súmula é antiga. O brocardo latino, dai-me os fatos que lhe darei o direito. Então não é uma novidade isso. Mas, como o próprio professor Diego disse, às vezes as pessoas confundem tanto que o Supremo precisou editar uma súmula para dizer o óbvio. Porque o óbvio, às vezes, precisa ser dito. Não é? Seria possível a declaração de inconstitucionalidade via mandado de segurança? Isso é importante, pessoal. E isso é importante até quando a gente pensa no mandado de segurança coletivo. Sobretudo no mandado de segurança coletivo. Que poderia se converter em uma hipótese de controle em abstrato por via difusa. E aí eu vou explicar. É possível no ordenamento brasileiro o controle difuso de constitucionalidade, que significa que qualquer juiz pode realizar o controle de constitucionalidade. Difuso é porque é difundido. Certo? No controle difuso, como regra geral, a análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma precisa ser feita incidentalmente. Como assim? O sujeito não pode pedir a declaração de inconstitucionalidade da norma. Ele pode pedir um direito e dizer que uma determinada norma não se aplica no caso dele por ser inconstitucional. Então, eu vou criar aqui uma hipótese só para que vocês visualizem. Só para que vocês visualizem. Um determinado estado edita uma norma, extirpando a possibilidade de responsabilização civil por danos oriundos de obras públicas. Eu estou criando uma hipótese bem extrema só para que vocês entendam. Então, existe uma norma. O sujeito impetra o mandado de segurança porque, em decorrência de uma obra, ocorre um dano à residência dele. Ao impetrar o mandado de segurança, ele impugna essa norma estadual, dizendo que essa norma é inconstitucional. Por isso, devem ser aplicadas as regras gerais que versam sobre a responsabilidade civil do Estado. Vejam, o que é que ele quer? Ele quer uma indenização, mas existe uma norma que, a priori,
obsta a concessão da pretensão dele. Então, incidentalmente, ele pede a declaração de inconstitucionalidade da norma que obsta isso. Isso é possível no mandado de segurança. O que é que ele não pode fazer? Aparecer sem uma pretensão e pedir só a declaração de inconstitucionalidade dessa norma estadual. Percebe? Isso é a regra sempre no controle difuso. Existe uma exceção que é, no âmbito do recurso extraordinário, o Supremo já admitiu a chamada abstrativização do controle difuso. Mas não é a regra geral. Quer fazer uma intervenção, Diego? Não, é interessante, cara, porque é o que você está falando. Você falou do pedido e da causa de pedir. Então, o pedido não pode ser a inconstitucionalidade da norma. A causa de pedir é que pode ser. Então, porque se o pedido for a inconstitucionalidade da norma, a gente está falando de uma ação direta que tem que ser ajuizada ou no Tribunal de Justiça respectivo ou diretamente lá no STF, a depender aí das competências. Então, só para dar esse link aí para a galera, não é a diferença entre o pedido e a causa de pedir. Exato, pessoal. Essa intervenção foi fundamental porque traz de uma forma bem sintética o que eu acabei de lhes falar. A gente vai passar agora para a análise da autoridade coatora. Vocês lembram quando eu falei lá do artigo 5º, inciso 69? Eu dizia que o mandado de segurança serve para amparar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, quando violado por uma autoridade pública, por alguém que exerce um poder, alguém que exerce uma função pública. Essa pessoa, portanto, é fundamental para que haja o destrame do mandado de segurança. Por quê? O mandado de segurança é impetrado com a indicação dessa autoridade. A indicação do responsável pelo ato ou omissão ilegal ou abuso de poder. Essa é a autoridade coatora. É a autoridade que presta informações, vejam. A autoridade coatora não exerce de rigor um contraditório. É óbvio que quando a autoridade coatora fala, e a partir do momento em que é imputada à autoridade coatora a prática de um ato ilegal, ela vai se defender, não é? Mas não há um exercício de rigor de contraditório. A autoridade coatora presta informações sobre o caso. Por que eu estou dizendo que não há de rigor contraditório? Porque não há instrução, não pode haver controvérsia sobre os fatos. Há prova documental, se não há documento suficiente, o mandado de segurança não é conhecido. Se há documento suficiente, a autoridade coatora explica o que aconteceu. Ela pode até juntar documentos que infirmem o quanto levantado pelo impetrante. Mas, muito embora na prática ela se defenda, repito, ela não apresenta uma contestação. Não exerce de rigor um contraditório. A autoridade coatora não vai recorrer, por exemplo. Por quê? Porque há a citação também da pessoa jurídica na qual está inserida a autoridade coatora. Essa pessoa jurídica que é de rigor à parte. A autoridade coatora aparece porque ela precisa explicar. Porque imagine uma situação, um servidor federal pratica um ato ilícito aqui na Bahia. A União vai ser parte. Mas o que a União vai saber desse fato? Para que haja celeridade, para que não haja uma obstaculização da proteção do direito líquido e certo, você traz a autoridade coatora para prestar informações. Embora pareça que isso não serve à celeridade, isso serve à celeridade. Porque a autoridade coatora é quem sabe dos fatos. Existem algumas autoridades que são equiparadas às autoridades públicas ou aos agentes de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. E aí vale anotar as autoridades equiparadas. São os representantes ou órgãos de partidos políticos, os administradores de entidades autárquicas, os dirigentes de pessoas jurídicas, as pessoas físicas no exercício de atribuições do poder público. Certo, pessoal?
Com relação à autoridade federal, tem um dispositivo na Lei 2016, 2009, no artigo 2º, que trata exatamente dessa questão, falando que, quando as consequências patrimoniais forem suportadas pela União ou entidade por ela controlada, naturalmente há o interesse federal, há um deslocamento de competência, e a autoridade é a autoridade federal. Certo, pessoal? Vamos dar sequência agora ao tema do não cabimento, o descabimento do mandado de segurança. Isso aí é direto em prova, né, cara? Porque tem muita Tá, jurisprudência sobre isso também. cai em prova e são os detalhezinhos que trazem muitos pontos. Vejam, vocês já sabem, de forma geral, o cabimento do mandado de segurança. Cabe para amparar direito líquido e certo, não amparado por habeas data ou habeas corpus. Mas há situações que, por conta de regulamentação legal, por conta da natureza do mandado de segurança, e aí a construção jurisprudencial chega a determinadas conclusões, não será cabível mandado de segurança. Vocês têm que memorizar essas situações realmente. Como é que eu vou memorizar? Lendo repetidamente, fazendo as questões. Não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial. Esse está previsto na lei, né? O cara tem que saber a 2016. Exato. Tem que ler a lei, pessoal. Em resumo, tem que ler a lei. É uma lei pequena, pelo menos, né? E que traz pontos valorosos nos concursos. Então, artigo 1º, parágrafo 2º, não cabe contra atos de gestão comercial. São atos da administração sem a supremacia do interesse público. Certo? Não será concedido também, na forma do artigo 5º, quando do ato couber recurso administrativo com efeito suspensivo. Segunda situação, quando couber recurso judicial com efeito suspensivo. Quando houver decisão judicial com trânsito em julgado. O mandado de segurança não serve à impugnação de decisão judicial sobre a qual é lançada a proteção da coisa julgada, ou ainda quando há decisão em relação a qual cabe recurso judicial. Porque ela não pode ser um recurso, ela cara. A pode galera tem que entender isso. Recursal. Ela não pode substituir um recurso. Exatamente. Sob pena de o judiciário se tornar atolado, como acontece com habeas corpus, de mandado de segurança, porque é mais rápido. Que é o que acontece com habeas corpus. Quando eu advoguei por 4 anos, todas as vezes que eu fazia um recurso, eu fazia um habeas corpus junto. Porque cabe habeas corpus, a depender do que vai primeiro, você tem já a chance de obter a proteção do direito que você pretende ver protegido. Mas habeas corpus é lá outra coisa. É mais amplamente aceito por conta da própria tessitura do direito. A liberdade não acontece aqui no mandado de segurança. E a jurisprudência foi obrigada a, inclusive, sumular isso e depois colocar na própria lei, a depender do caso, porque as pessoas confundiam. É o que você falou no início lá da doutrina brasileira do habeas corpus, o surgimento do mandado de segurança. Tudo o pessoal impetrava, né, lá a ação mandamental. E teve que se limitar essa ânsia, né? Que as cortes superiores tentaram limitar o cabimento do habeas corpus, mas não deu certo. Não deu certo até por conta da própria jurisprudência das cortes superiores. Porque quando determinadas pessoas que têm acesso a advogados melhores chegam às cortes superiores, eles dizem, não cabe habeas corpus, mas eu vou conceder de ofício. Quando não conhecem, né? É verdade. Mas no MS, por conta da própria, eu dizia, tessitura do direito à liberdade de locomoção, o MS acaba ficando mais restrito. Há uma súmula do Supremo sobre essa matéria. Essa súmula, como o Diego falou, que desagou
no artigo 5º da 12.016. A súmula diz, súmula 267, não cabe MS contra ato judicial passível de recurso ou correição. Correição, na verdade, era uma espécie de recurso. Existe a lei do processo penal correição parcial, embora seja algo quase extraterrestre, né? O único recurso que eu nunca tenha utilizado nos quase 4 anos que eu advoguei. Ainda, na construção jurisprudencial, decisão do STJ, primeira sessão, ou seja, há uma consolidação desse entendimento, pessoal. Todas as vezes que há uma decisão da sessão, vocês podem confiar que aquela é uma decisão com um grau de estabilidade superior, porque a chance de uma cisânia, de uma divergência na Corte Superior é baixa, a não ser que haja uma mudança substancial da composição. Então, decisão da primeira sessão, o MS 17.807, o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático probatório constante do processo administrativo disciplinar, o PAD. Por que isso? Pela própria lógica do mandado de segurança. Vejam, há um PAD, o sujeito está sendo julgado no âmbito disciplinar por uma falta funcional. E ele impetra o mandado de segurança para dizer que foi punido sem provas. Como será avaliado, ou melhor, como é que será avaliada a existência ou não de provas se no mandado de segurança não é possível a instrução? Não é possível a análise de controvérsia fática. É da própria essência do mandado de segurança que não seja cabível tal ação mandamental para analisar a suficiência do conjunto fático probatório constante do processo administrativo disciplinar. Vejam, cabe o mandado de segurança, eventualmente, para se apontar uma ilegalidade num PAD, por exemplo, em uma intimação para um determinado ato instrutório, ou na produção de uma determinada prova. O que não é possível é, por via do mandado de segurança, bater na porta do juiz e já dizer, fui punido sem prova. Como, aliás, virou comum, é graça hoje em dia, todo mundo que é punido, né, no âmbito, sobretudo, político, diz que não há provas para que haja punição, é uma perseguição, coisa e tal. Porque, afinal, ninguém vai ler 10.000 páginas do processo para ver se tem prova ou não, não é? Aí joga para a torcida. Mas no mandado de segurança não pode isso, não. Não dá para jogar para a torcida. Chega lá, bater na portinha, não tem prova, certo? Esses são, eu diria, os aspectos gerais. Claro que ainda há aspectos jurisprudenciais, mas eles se inserem em temáticas menores de que nós vamos tratar em tópicos, certo? O primeiro deles é sobre a inicial do mandado de segurança. A partir da inicial é que se rola o mandado A de galera tem que entender que essa ação, ela é remédio, né? Ele é um pouco diferente de uma ação ordinária. Então, já começa por aí, né? Nesse despacho inicial do magistrado, quando está lá no artigo 7º da Lei 12.016, né, Rudá? Então, há uma diferença de um despacho para uma ação ordinária. Perfeito. Por que essa é a diferença? E aí o pessoal começa a conectar as coisas. Eu dizia, é uma ação mandamental, ela precisa ser mais célere. Tanto ela precisa ser mais célere que ela não tem instrução. E o que é que acontece, então, quando há a apresentação da inicial? A partir da apresentação da inicial, há a notificação da autoridade coatora para prestar informações em 10 dias. A ciência ao órgão de representação da pessoa jurídica interessada para ingressar no feito, se quiser. Eu dizia, quem eventualmente vai ser a parte? O órgão de representação da pessoa jurídica. Ele, inclusive, não é obrigado a contestar. Mas se ele contesta, surge ali, inclusive, se ele contesta e contesta no mérito, é possível dizer que há o quadro litigioso. Porque, algumas vezes, a administração pública alega no mandado de segurança que não houve controvérsia porque não houve um pedido anterior junto a ela, a administração pública. Mas se a administração pública contestar,
apresentar uma controvérsia, se entenderá a partir dali que foi comprovada a lide, que a administração pública não quer conceder o direito. Se não, bastará ela dizer, não, eu vou conceder o direito. É isso aí. Suspensão do ato, se necessário. Já no despacho da inicial, o juiz pode suspender o ato administrativo impugnado, sendo facultado exigir caução, fiança ou depósito, que é uma contracautela. Não é um sistema de cautelares tão diferente do sistema processual civil, mas há uma facilitação da concessão dessa tutela pela necessidade da celeridade. É uma simplificação, eu diria. Tanto Agora, que eu vou dar... Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Quais são as hipóteses de indeferimento da inicial de plano, assim, que o juiz pode, de plano, indeferir a inicial nos mandados de segurança? Pois então, mandado de segurança poderá ser indeferido. Quando não for o caso de mandado de segurança, Tudo que a gente já falou até agora, né? falou de As hipóteses. Quando faltar um dos requisitos legais do mandado de segurança, quais são os requisitos legais? Aí a gente tem que levar para a teoria geral do processo e aliar com os requisitos criados no âmbito constitucional. Então, junta lá com a teoria geral do processo e se lembra. Direito líquido e certo. Quando a gente pensar no MS coletivo, tem a questão da legitimidade, que tem uma tessitura específica. Mas se vocês pensarem, só a construção específica. Legitimidade precisa existir em qualquer demanda. Então, requisitos legais, quando vocês estiverem revisando o mandado de segurança, vocês podem fazer de uma forma mais simplificada. Certo? E quando decorrido o prazo legal para impetração. 120 dias, não, esse não pode esquecer. Em dias, não em meses. Exato. Faz uns 110. A prova vocês têm que saber que é 120, mas o povo que está advogando não está... Pô, eu tenho dúvida, não sei contar prazo direito, faz 110. É a melhor coisa. Quando há indeferimento da inicial, cabe apelação. Por que cabe apelação? Porque a construção foi feita nesse sentido. O indeferimento da inicial implica a extinção do processo. Certo, Exatamente. pessoal? Ah, mas tem lá, quando há rejeição da inicial na ação quando há quando há recepção da inicial da ação de improbidade, é agravo, é outra coisa. A recepção implica a continuidade do procedimento. A lei diz isso. Quando a lei diz uma coisa, você não tem muito o que contestar, não. Aqui no Brasil tem muito doutrinador que acha que a lei tem que se submeter à vontade dele. Ah, a lei não pode dizer isso porque a doutrina diz que está errado. Meu amigo, a doutrina, às vezes, tem que se lembrar que não é fonte do direito, não. Ajuda a interpretar. A fonte do direito é a legislação. Certo? Sobre a inicial, tem uma súmula, a súmula 631. Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário. Essa súmula, se vocês pensarem pela teoria geral do processo, também é um tanto quanto óbvia. Mas, às vezes, lá na prova cai exatamente isso. Vejam, quando há um litisconsorte passivo necessário, em qualquer demanda, se você não promove a citação, o que é que vai acontecer com sua demanda? Vai ser extinta, óbvio. Sempre. Sempre. Mas, às vezes, a gente tem que pensar essa súmula, a gente fala, tá dizendo óbvio, mas, às vezes, quando a súmula foi criada, não era óbvio. Então, a gente tem que ler a súmula. E a leitura dessa súmula ajuda muito em prova, porque, às vezes, na prova vem o texto da súmula. Certo? Mas entendam a lógica, lembrem da teoria geral do processo. Eu vou trabalhar aqui, para repassar a palavra para o Diego, a questão da tutela liminar no mandado de segurança. Certo? São alguns apontamentos sobre a tutela liminar do mandado de segurança. Nós já vimos que há a possibilidade de suspensão do ato. Certo? Nós já vimos que há a possibilidade de suspensão do ato. Nós já vimos que há a possibilidade de estabelecimento de uma contracautela. Agora nós vamos ver alguns apontamentos que sempre caem em prova. Sempre caem em prova. E aí que liminar, cara, ela está intimamente ligada ao tema de mandado. Ao tema. Então, por isso que cai muito em prova. Vai dizer aqui que eu estou seguindo, inclusive, uma apresentação do professor Diego, que está bem completa, sobre mandado de segurança. Bem completa. Ele já disse que vai lhes passar
os slides sobre essa matéria, então vocês vão poder, inclusive, enxertar no material de vocês, o pessoal que estuda pelo Word, quem não tem isso, pequenas anotações, até no Vademecum ou no caderno de lei que o pessoal usa, enfim. Vamos lá. Tutela liminar. Não será concedida a liminar em caso de compensação de crédito tributário, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de servidores públicos. Vocês lembram dos exemplos que eu dei lá no início? Servidor. Pois é, não é cabível liminar nesses casos, né? Desvia de função, não pode dar liminar. Concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Qual que é o sentido disso aí, Rudá? Sentido, cara, que uma vez concedido isso aí, o prejuízo pode ser irreversível, né? Reversível. Então, administração pública. Vejam, qual é a lógica disso aí? Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Mais uma vez, há aí uma proteção à fazenda pública. Certo? Há proteção à fazenda pública. Vejam. Em 3 hipóteses, há proteção à fazenda pública. Em uma delas, a lógica é apenas a questão da irreversibilidade. Nas demais, há ainda por trás, por subjacente, a proteção à fazenda pública. Cassação da liminar é uma hipótese em que a liminar é concedida e revogada ou cassada. Quando a liminar é cassada, o que acontece? A repristinação dos efeitos anteriores à concessão da liminar. Certo? Como assim? Deram a liminar. Teve a sentença. Na sentença, o juiz disse, não, eu dei a liminar aqui, mas o impetrante não tem razão. Essa sentença precisa fazer com que haja um retorno ao status quo anterior à liminar. Por isso, a repristinação dos efeitos. Sobre a cassação da liminar, súmula 405 do STF, denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. Foi o que eu acabei de falar. Né? Isso foi cobrado. O professor Diego Braga fez uma pesquisa sobre as provas. MP São Paulo, CESP, várias vezes. Várias vezes no CESP, cara. Várias vezes. Então, súmulazinha aí. Vocês não precisam copiar a súmula. Anota que a súmula existe. E na hora de estudar, lê a súmula. Às vezes vocês ganham tempo com essas pequenas coisas. Né? Então, a superveniência da sentença que estima o mandado de segurança sem resolução do mérito também torna sem efeito a liminar concedida. Essa sentença diz que não é possível analisar o mérito, é o famoso não conhecimento do mandado de segurança, no termo utilizado na praxis judiciária. Esse entendimento foi primeiro albergado pela súmula 405 do Supremo, por via transversa, não era um entendimento expresso na súmula, e na sequência, com o advento da Lei 12.016 de 2009, no artigo 7º, parágrafo 3º, foi positivado que os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença. Vejam, o que é que esse dispositivo está dizendo por via transversa? Com a prolação da sentença, não subsistem os efeitos da medida liminar. É possível que a sentença dê razão à parte e, por isso, ela continue a gozar de um determinado direito? Ou, acaso ao impetrante não seja dada a razão, não haverá mais efeitos a liminar. E a repristinação dos efeitos dessa decisão. Só mais 2 subtópicos aqui de tutela liminar, e o professor Diego vai voltar com outros aspectos do mandado de segurança. Perempção, caducidade da liminar. Quando o impetrante criar obstáculo ao andamento normal do processo, haverá a caducidade da liminar. Quem é que reconhece isso? O juiz. O juiz é quem vai dizer isso.
não vai acontecer do nada. Isso, aliás, é da própria natureza do direito. Ou a adesão voluntária às normas, ou o juiz, que estabelece a norma do caso concreto, utiliza dos meios necessários e cabíveis para a imposição da norma. Outra situação de perempção ou caducidade da liminar, quando o impetrante deixa de promover por mais de 3 dias atos e diligências. Último ponto sobre liminar. Esse também é um ponto que é quase sempre cobrado, o cabimento de recurso. A decisão que concede ou nega a liminar enseja a interposição de agravo. Certo, pessoal? Agora é com É isso aí. o Show. Diego. É muita informação, né, cara? Meu Deus do céu. Não. Ó, vamos lá. Então, a galera precisa entender que nos processos, nas ações que a via tenha sido utilizada ou mandado de segurança, é obrigatória a intervenção do Ministério Público. Então, o Ministério Público deve se manifestar em 10 dias. E mesmo que seja em grau de recurso especial. Então, o STF já decidiu que o MP tem que se manifestar no prazo estabelecido na lei, 10 dias, né? Mesmo que seja em grau de recurso especial. Então, o MP deve ter vista dos autos no MS. Hoje em dia, tudo é eletrônico, né? Mas tem que, no mínimo, ir lá para ele ser intimado para se manifestar. Em caso de ausência dessa manifestação, entende-se, está pacificado aí nos tribunais superiores, que gera uma nulidade relativa. Tá bom, galera? Então, uma decisão, inclusive, reiterada, né, do STJ em 2019. Então, gera uma nulidade relativa. Então, tem que se manifestar, tem que ser dado o vício. Se não der, tem que se provar que houve prejuízo aí para gerar a nulidade efetiva. Galera, a pergunta, indago vocês, o MP tem legitimidade para recorrer quando ele está atuando como custos legis, como fiscal da lei? A resposta é positiva. O MP, o Ministério Público, tem sim legitimidade para recorrer. Então, decisão aí tranquila do STJ também. Ó. O MP, ainda que oficie como fiscal da lei, é cabível o recurso da parte, e ainda que se trate de discussão a respeito de direitos individuais disponíveis, cara. Então, tomem cuidado, o MP tem sim legitimidade para recorrer, atuando como fiscal da lei. Beleza? Recurso. Galera, daqui a pouco eles vão derrubar a gente da live, porque a gente está falando um pouquinho mais rápido, mas são os principais tópicos aí de mandado de segurança. Antes derrubavam com 1 hora. Ele derrubou com quanto agora? Eu não sei quanto tempo agora, mas eu já fiz live que passou de 1 hora, foi indo. Antes era com 1 vamos hora. Embora. Eles derrubavam com 1 hora, né? Concessão da segurança. Qual recurso cabível, galera? Duplo grau de jurisdição obrigatório. Então, é necessário que haja duplo grau de jurisdição. Então, tem que haver aquele chamado recurso necessário, o reexame necessário, né? Não é recurso, né? Tecnicamente não é recurso, mas o reexame necessário. Tá bom, galera? Isso concedida à segurança. Estende-se à autoridade coautora o direito de recorrer à ação direta de inconstitucionalidade, artigo 14, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2019. Conferiu legitimidade recursal, não capacidade postulatória à autoridade coautora. Então, a autoridade coautora, ela pode, sim, tem legitimidade para recorrer, mas não, ela tem que, obviamente, ser representada aí pela órgão da advocacia pública, né? Seja as AGU, seja as procuradorias estaduais, tá bom? Então, numa ADI se consignou isso, é importante também, uma decisão do STF. Da decisão em tribunal. Então, houve uma decisão em série de mandado de segurança diretamente dada pelo tribunal. Qual é o recurso cabível? Então, recurso ordinário em 15 dias para o STJ se denegatório. Então, galera, aqui é difícil, viu? Então, decisão dada diretamente pelo tribunal. Se for denegatória, recurso ordinário em 15 dias para o STJ. E RE ou RESP se concessivo. Então, recurso extraordinário ou recurso especial se concessivo. Da decisão de tribunal superior.
Então, primeiro falei de tribunal, agora decisão de tribunal superior. Recurso ordinário para o STF, se denegatório, mesmo que não aprecie o mérito. Então, galera, toma cuidado que eles cobram isso em prova. Então, não confundo quando é concessivo de tribunal ou denegatório é analisado pelo tribunal e quando é analisado pelos tribunais superiores. Recurso ordinário para o STF aqui, ainda que não aprecie o mérito, beleza? E RE, recurso extraordinário, se concessivo. Então, galera, não tem jeito aí, vocês têm que decorar essas regrinhas aí, porque é realmente cobrado. Galera, teoria da encampação no mandado de segurança. Isso aí tem que saber também, tem que estar aí no material de vocês, no resuminho de vocês. Teoria da encampação. Eu trouxe um conceito aqui para ficar claro para vocês, e aí a gente, inclusive, vai destrinchar através da jurisprudência, tem uma súmula sobre o assunto. Então, vamos lá. É o ingresso da autoridade coatora correta ou da pessoa jurídica a que ela pertença no feito para suprimir o vício e, em decorrência, permite o julgamento do mandado de segurança. Então, observe, ainda que tenha se apontado a autoridade coatora incorreta, uma vez que ela ingresse no processo, é possível se julgar o mérito, é possível se aproveitar aquela ação mandamental. Tranquilo? Então, teoria da encampação. Então, nesse caso, o juiz deve determinar a emenda da inicial ou, na hipótese de erro excusável, corrigi-lo de ofício e não extinguir o processo sem julgamento do mérito. Lembra que eu falei para vocês lá, principalmente se a gente está diante de um mandado de segurança coletivo. O juiz tem o interesse em analisar o mérito dos processos coletivos. Tá bom? Aqui não é só processo coletivo, mas dá para fazer esse link com o que eu falei lá no início da aula. Tranquilo? Aí a gente tem a súmula 628 do STJ. Quais são os requisitos aí para essa adoção da teoria da encampação? Primeiro, manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. Então, a autoridade coatora ela tem que se manifestar a respeito do mérito. 2, ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição. Então, se você ajuizou esse mandado de segurança para a autoridade absolutamente incompetente, inclusive essa competência estabelecida na própria Constituição Federal, não é possível se aproveitar esse mandado de segurança adotando aí a teoria da encampação. Próximo, existência de um vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou a informação e a que ordenou a prática do ato impugnado. Então, não é qualquer autoridade coatora que você impute de maneira totalmente equivocada que vai poder se aproveitar. Tem que haver um vínculo hierárquico entre a errada e a correta. E por último, é óbvio, princípio da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas. Então, é aquele chamado interesse no conhecimento do mérito em si, nesse tipo de ação. Tranquilo? Então, é um resuminho aí para vocês entenderem o que é essa teoria da encampação. Desistência e sucessão. É possível se falar em desistência no mandado de segurança? Vamos analisar aqui. Ó. Desistência em série de MS. Primeira corrente, aí a gente vai aprofundar, verticalizar o tema aqui, porque a gente tem duas correntes. Em MS, o impetrante pode desistir da ação mandamental a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo que em sede extraordinária, mesmo após o julgamento, desde que antes da publicação, cara. Então, isso aí foi uma decisão do Pleno do STF, uma decisão antiga de 2009, mas predomina, o entendimento majoritário é que pode desistir a qualquer tempo, ainda que esteja lá em série de recurso extraordinário. Tranquilo? Por que eu trouxe isso aqui para vocês hoje? Porque isso caiu já numa prova do Ministério Público de Minas Gerais. Tá bom? Então, tomem cuidado, porque pode desistir a qualquer tempo, é o que prevalece. Aí tem a segunda corrente, ó, a desistência do mandado de segurança pode ser requerida a qualquer tempo, desde que em momento anterior à prolação da sentença de mérito. Então, a primeira corrente é a qualquer tempo, inclusive lá em sede extraordinária. E a segunda, a qualquer tempo, desde que não haja prolação da sentença de mérito. Tranquilo? E tem decisão do STJ nesse sentido. Então, tomem cuidado. A que eu falei de cima é do Pleno do STF. Então, é o que o Rudá acabou de falar aí. Quando você está diante de um órgão julgador dos tribunais superiores que seja mais elevado, ou Pleno, no caso do STF aqui,
tomem cuidado que essa decisão tem muito mais segurança. Então, até para você, eventualmente, Deus me livre, dependendo disso, eventualmente numa prova, tiver que recorrer, você botar uma decisão do pleno, você está com certeza amparado. Tranquilo? E a sucessão? Aqui, ó. Sucessão de parte não é possível em processo de mandado de segurança. Isso porque o direito líquido e certo, que é postulado no MS, tem caráter personalíssimo e intransferível. Também decisão aí do Og Fernandes, não, é STJ, aí não é STF, é Og Fernandes, é do STJ, tá bom? Então, direito é intransferível e personalíssimo, então não cabe, galera. Toma cuidado, que são vários pontozinhos em mandado de segurança que muitas vezes passa batido, a pessoa só lê lá o artigo 5º que o Rudá trouxe aí da Constituição e não observa esses detalhes aí, porque é construção jurisprudencial. Tranquilo? Acho que é o mandado de segurança coletivo, é você que vai começar, Rudá? Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, nós vamos falar agora de mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo foi uma novidade da Constituição de 88. Como o Diego falou no início da aula, desde a Constituição de 88, foi vislumbrada a utilidade das ações coletivas. Até um pouco antes, né? A Lei de Ação Civil Pública é anterior. Então, a Constituição vem com essa construção, mas a Lei 12.016 de 2009 não faz referência ao mandado de segurança coletivo. De toda sorte, é a lei que se tem sobre mandado de segurança, de sorte que, ao mandado de segurança coletivo, serão aplicadas as regras previstas na Lei 2016, que, naturalmente, são compatíveis com o mandado de segurança coletivo, certo? Os legitimados à impetração de mandado de segurança coletivo já foram tratados, só para a gente relembrar, artigo 5º, inciso 70 da Constituição. Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída e com mais de um ano de funcionamento. Certo, pessoal? Vejam, observem que, de acordo com a disposição legal, a exigência de mais de um ano de funcionamento se impõe apenas às associações. Essa construção, essa é uma observação feita, inclusive, por Pedro Lenza. No caso do mandado de segurança coletivo, dispensa-se a autorização especial. Isso é muito cobrado em prova, a questão da autorização especial e a distinção entre o MS coletivo e tem uma súmula, né, Rudá? Tem súmula. Quando tem súmula, cara, a galera tem que ficar ligado, né? Exato. E, sobretudo, também pelo fato de haver uma distinção entre a construção ligada às associações, às ações civis públicas e o MS coletivo. Então, verticalizando sobre o MS coletivo, o súmula 629 do Supremo Tribunal Federal, a impetração de MS coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. A súmula 630, por outro lado, indica que a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Então, súmula 629, não é necessária autorização especial dos associados, ou seja, desde que haja no estatuto da entidade uma autorização genérica para a proteção de determinado direito, será possível a impetração do MS coletivo. Isso não acontece, pessoal, como regra geral, nas ações civis públicas. Daí a importância da súmula. A súmula 630, ligada à legitimação. Vejam, essa súmula é importante porque, às vezes, uma entidade de classe tutela um direito, mas é um direito que não interessa a todos os integrantes da entidade. E a súmula diz que isso não importa. Haverá legitimação, ainda que a pretensão interesse a apenas uma parte da categoria. 3 pontinhos para a gente fechar aí mandado de segurança coletivo e liberá-los para o BBB. Se o órgão competente tiver jurisdição nacional, não será obrigatória a apresentação com a inicial do MS coletivo de relação nominal e endereço dos associados substituídos. Vejam, pessoal.
Nesse caso, o que é que acontece? Para facilitar a impetração do mandado de segurança, quando o órgão tem uma extensão nacional, né, jurisdição nacional, não se exige que a entidade de classe, a associação, veicule os nomes e os endereços de todos os associados substituídos. Isso não acontece se o órgão competente, aí a gente está falando até de uma forma técnica sobre o órgão, né? Se o órgão competente tiver uma amplitude estadual ou local. Nesses casos, será necessária a relação nominal e endereço dos associados. A liminar no mandado de segurança coletivo só pode ser concedida após o representante judicial da pessoa jurídica de direito público. Isso está no artigo 22, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009. Só fazer um parênteses aqui, Rudá. Esse parágrafo 2º, ele foi... a galera tem que fazer uma análise da ADIM 4296. Então, o STF, ele relativizou aí essa obrigatoriedade, ou essa impossibilidade, viu? Então, tem que só fazer esse parênteses para a galera observar esse parágrafo 2º aí do artigo 22. Perfeito. Então, pessoal, como regra, no MS coletivo não se concede a liminar inaudita altera pars, ou seja, sem a oitiva da parte contrária, do representante judicial da pessoa jurídica de direito público. Essa regra decorre da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ela é relativizada, como o Diego falou, em algumas situações, porque o judiciário não pode ficar à mercê, inclusive, da demora da pessoa jurídica. Muito embora o artigo 22, parágrafo 2º, indique que a pessoa jurídica de direito público deve se pronunciar no prazo de 72 horas. Esse não é o mesmo prazo de que ela detém para se manifestar sobre toda a demanda, para ela se manifestar sobre a liminar. Certo, pessoal? Mas existem situações em que esse prazo de 72 horas pode implicar a perda do direito. Suponhamos que a pessoa requeira, por via de um mandado de segurança coletivo, né, uma pessoa jurídica, requeira uma certa proteção à saúde a um grupo de pessoas. O impacto alto nesse grupo em 72 horas. Certo? O judiciário, então, não pode ficar esperando 72 horas em quaisquer casos. Por fim, coisa julgada. A coisa julgada alcança os membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante, ou seja, a eficácia ultra partes da coisa julgada. Há um julgado do STJ sobre a matéria. Todos os integrantes da categoria ou grupo interessado e titulares do direito estão legitimados a executar o julgado, ainda que não filiados à entidade que atuou no polo ativo do mandamos. É o transporte in utilibus de que falou o Diego mais cedo. Certo, pessoal? É isso aí. Maravilha, cara. Esse coletivo entrega, creio, uma quantidade de conteúdo substancial sobre a matéria. Como eu dizia, se vocês aliarem esse material que foi produzido pelo professor Diego, ele vai disponibilizar, com a lei, a jurisprudência, vocês podem pegar, inclusive gratuitamente, lá no Dizer o Direito, tem um buscador, tem o livro, é normalmente por onde se pesquisa jurisprudência, eu particularmente só conheço essa via. Vocês vão ter um material muito interessante sobre mandado de segurança para fazer prova, para fazer concurso. Isso basta, de modo geral, sim. O que vocês precisam agregar aí está fora até do mandado de segurança, que é a capacidade de raciocínio jurídico e entender como usar isso na vida real, entender como fazer uso disso em eventual prova escrita, falar disso numa eventual prova escrita. É isso aí, cara. Eu acho que a gente deu muita informação, não sei nem se a galera conseguiu acompanhar, porque nessas lives não tem como a gente falar muito devagar, né? Porque senão a gente, daqui a pouco derrubam a gente. A matéria tem muita jurisprudência sobre o assunto. Mas é isso, cara. A galera, acho que deu para anotar bastante coisa e bastante informação. Esse era o meu objetivo mesmo, te convidando, Rudá. Agora, já para finalizar, eu queria te agradecer muito.
é difícil a gente conciliar a nossa agenda aí, tanto que eu tive que fazer a gente tem que fazer essa live domingo à noite, né, cara? Essa semana para mim vai ser pauleira, tem 1 trilhão de audiências, preparar júri e tal. Então é difícil conciliar 2 promotores de justiça aí para dar uma ajuda para a galera. Queria te agradecer demais e deixar você aí para as considerações finais. Eu agradeço o convite. Fica pendente aí nossa live, né? Para que você fale um pouco aí do MP de Goiás. Explica pro pessoal o que é que tem de bom, o que é que tem de ruim, como é que faz para entrar. Beleza, vamos marcar, cara. Show de Mas bola. outro domingão desse aí. E tava até com saudade de dar uma aulinha aí, porque tem um tempo que eu não dou aula. Faço piada mesmo. Então, Mas é bom, cara. Eu falo pra galera. Então, a gente vai. Pessoas têm dificuldade uma ou outra em determinada matéria e não consigo aprender a matéria tal e tal. Eu falo, olha, muda a estratégia, muda o professor, pô, um professor que é mais leve, passando a matéria, que faz umas brincadeiras, uma piada, às vezes você vai conseguir assimilar aquele conteúdo que não entra na tua cabeça de jeito nenhum. É o que você faz, né, cara? Você leva, dá seus recados, conteúdos jurídicos de uma maneira mais leve, assim, eu gosto demais. eu fico feliz. Aí na atividade. Senão todo mundo pensa que é todo mundo sisudo. Só que é o pessoal das outras instituições. Eu não posso citar não, senão vou ser cancelado, né? Mas é isso aí. Estamos aí defendendo a coletividade, né? Acusando os delinquentes e dando as aulas. Fico muito Tá feliz. certo. Conheço o seu trabalho, acho massa o seu trabalho e é massa conhecer colegas assim nessas circunstâncias. Por oportuno, vamos para o congresso da Conamp em março, em Fortaleza. Se der tempo, apareça. Eu vou, cara. Eu vou. Eu já comprei. Lá. Eu vou mesmo. Vou encontrar o pessoal lá. Vamos nessa. Vamos marcar uma resenha lá. Vamos lá. Valeu, Rudá. Muito obrigado. Um abraço. Fica com Deus aí, viu, Um cara? abraço, boa noite. Até mais. Boa noite. Mais. Boa noite, pessoal. Valeu aí.